Família não é simplesmente um agrupamento de pessoas. Também é, mas não é somente, não basta. A gente não é família só porque vive agrupados. Só porque vivemos agrupados, nós não podemos dizer que somos família. Também não é obrigatoriedade sanguínea somente. Eu sei que a primeira coisa que nos ocorre quando a gente pensa em família são os desdobramentos obrigatórios da sanguinidade. Então eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho irmãos, eu tenho primos. Quando a gente pensa em família, naturalmente nós somos conduzidos a esses caminhos mais fáceis do conceito. E é natural que a gente pense assim. Nós fomos culturalmente educados, né, a partir dessa facilidade, o conceito nos coloca nessas facilidades de compreensão. Então a gente compreende muito facilmente um agrupamento de pessoas que têm o mesmo sangue. Mas eu acho que é tão simplista isso. E às vezes é exatamente o lugar em que a gente não é família. Se você for pensar que não basta estar agrupado, não basta ter o mesmo sangue. Família é um sentimento que nos ocorre. Da mesma forma como uma casa. A casa não é um aglomerado de paredes, não é uma estrutura física. Também é isso. Mas é muito mais. A casa é um sentimento que nos ocorre. Você entra ali dentro e de repente você é perpassado por uma sensação boa de estar ali, de estar com aquelas pessoas, de ser com aquelas pessoas. Aí você descobre que depois das paredes erigidas, construídas, o desafio é transformar tudo isso num lar. Existe uma diferença, né? Entre casa e lar. A gente constrói casas, o nosso dinheiro nos dá a casa. Por mais simples que seja. Tão bom. Acho que posso estar errado. Acho que das conquistas materiais que nós podemos ter a nossa casa é aquilo que mais nos dá a sensação de dever cumprido. O nosso dinheiro cumpriu o dever que mais nos traz satisfação, ter a nossa casa. Mas depois da casa, o desafio é outro. O desafio é outro e não é o dinheiro que nos dá. Transformar a nossa casa num lar. O conceito de lar é mais elevado, né? É mais sofisticado. Não basta a estrutura física. Tem uma estrutura emocional, psíquica, espiritual. Eu gosto quando eu falo psíquico, espiritual e emocional. Eu sei que estou falando de realidades que se entrelaçam. E você sabe exatamente o que significa isso. É aquilo que de você não pode ser identificado nas radiografias, mas existe. Nós já falamos sobre isso aqui. O lugar da espiritualidade em nós, né? Claro, o nosso cérebro, o lugar onde mora a psique, ele pode ser examinado. Mas você não consegue encontrar no seu cérebro, você não consegue esmiuçar, por mais que a neurociência evolua, você não consegue saber, por exemplo, onde mora a consciência do eu. Mas quando nós falamos de realidades espirituais, psíquicas, emocionais, nós estamos nos referindo a tudo aquilo que em nós é imaterial, mas absolutamente presente. Então, a casa é material, o lar é espiritual. São conceitos que se abraçam. É
Claro que é lindo o ser humano que consegue ter casa e lar no mesmo lugar. Mas às vezes, por uma dificuldade financeira, a pessoa nunca tem uma casa, mas ela consegue criar o lar onde ela está, com quem ela está. Então o nosso lar, a nossa casa é temporária, a gente mora de aluguel. Mas quando a gente muda, o nosso lar vai junto. Porque o lar são as conexões que nós conseguimos estabelecer. Eu vou me corrigir, eu não gosto muito da palavra conexão. Conexão é muito tecnológico, né? É esse caminho que está permitindo eu me encontrar com você. Vamos falar de comunhão, que é um conceito mais humano. Toda vez que nós estabelecemos comunhão com alguém, nós criamos o conceito de família. Por isso que eu digo que é muito empobrecedor a gente falar, compreender a família como um agrupamento de pessoas e obrigatoriedade sanguínea. É igual casa e lar. Não são a mesma coisa. Se complementam, mas não são a mesma coisa. Ter casa não é garantia de ter um lar. E às vezes você tem um lar mesmo sem ter uma casa. Você constrói o lar onde você está, como eu dizia anteriormente. Mora de aluguel num determinado lugar, um tempo. Ali os seus significados estão com você. As pessoas com quem você estabeleceu comunhão ao longo da vida estão com você. Ou então, vou dar um exemplo ainda mais ousado, e permita-me, se por acaso você não concordar com isso, eu espero não ferir o seu conceito de família nem de lar. Mas digamos que você se reúna para comer uma pizza com os amigos, num restaurante X, que você nunca nem soube que existia. A comunhão que vocês vivem naquele lugar dá a vocês a sensação de que aquele lugar se transformou temporariamente num lar de vocês. Por quê? Ali as realidades humanas estão congregadas e em perfeito estado de comunhão. Isso para mim é família. São esses agrupamentos que você vai fazendo em que o respeito, o amor, a solidariedade prevalecem. Eu não posso pensar, por exemplo, no conceito de família sem, naturalmente, pensar no conceito de respeito. Respeito à particularidade, inclusive. Eu sei que na nossa cabeça, muitas vezes culturalmente idiotizados por uma forma simplista de compreender o conceito de família, a gente conciliou, por exemplo, família com autoritarismo. Quantos pais compreenderam a autoridade como uma forma unilateral de relação? Então, não posso pensar que é família se lá existe autoritarismo. Mas também não posso pensar que exista família se lá existe a permissividade, se lá não existe autoridade. Está vendo como é um ponto de equilíbrio difícil de ser alcançado, mas absolutamente necessário para a gente poder acreditar que aquele lugar é um lar, é uma família. Colocar filhos no mundo é muito difícil, porque você vai ter sempre aquela tentação de impor aos filhos aquilo que você acha que é o mais certo, aquilo que você acha que é o correto. E veja bem, você tem todo o direito de fazer isso enquanto o seu filho não tiver condições de escolher. Aliás, faz parte da autoridade, do amor, você decidir pelo outro quando ele não é capaz de decidir. Seria uma desproteção você deixar que uma criança escolha quando ela não está madura para escolher. Seria uma irresponsabilidade de sua parte
Permitir que seu filho escolha quando ele ainda não está maduro para escolher. Mas também transforma-se numa irresponsabilidade quando você quer decidir pelo seu filho, sendo que ele já é maduro para decidir por ele mesmo. O autoritarismo vem aí, quando a gente não percebe que o tempo passou, que os nossos filhos amadureceram e que a gente continua impondo a eles a mesma forma de viver de quando eles não tinham condições de decidir. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil. E nem estou aqui ditando regras para ninguém. Nós estamos refletindo a partir do que a gente considera o mais justo, que é quando você identifica que na relação com seus filhos chega um momento em que você inverte um pouco a ordem do jogo. O Padre Zezinho tinha uma reflexão linda, eu era seminarista ainda. Ele dizia que na família o mais justo no início da criação, quando os nossos filhos são pequenos, é que os pais sempre vençam de 10-0. Porque uma criança não tem condições de decidir nada, porque ela não tem nem maturidade para entender o que é o melhor e o ruim para ela. Então o pai vai decidir sempre. Mas depois de um determinado momento, esse jogo começa, perde de 8-2. Ele brincava durante a reflexão dele. Até o momento que você começa a perder de 6-4, pais começam a ter 6 no placar, filhos ganham 4. Até o momento que começa a inverter. E os filhos começam a ganhar de nós. Por quê? Porque eles já estão maduros. E seria uma demonstração de não amor não permitir a maturidade. Sim, às vezes nós queremos ser famílias em contextos autoritários. Não. Não existe familiaridade no autoritarismo. Autoritarismo é quando uma parte nunca tem o direito de dizer. É quando a parte que diz ter autoridade decide sozinha e nunca abre para ouvir aquela outra. Tudo em nome do amor, é claro. A gente fica sempre justificado. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Cuidado. Cuidado. Ser família consiste em você ter a sensibilidade, a humildade de concluir que chegou o tempo do filho decidir. Chegou o tempo do filho manifestar a sua idiosincrasia. Essa palavra é difícil até de falar, né? O que é idiosincrasia? Aquilo que é próprio de cada um de nós. Você tem a sua idiosincrasia, eu tenho a minha. Um filho, digamos que eu tivesse colocado um filho no mundo. Aquele filho, por mais que ele seja meu filho, ele é totalmente outra pessoa. Eu sei que é difícil na cabeça de quem ama, na cabeça de quem quer cuidar, ou na cabeça de quem acha que é dono daquela criatura. Essa é uma dificuldade que você vive como mãe, essa é uma dificuldade que você vive como pai. Entender que seu filho é uma outra pessoa. Emmanuel Levinas, um filósofo judeu que eu gostava muito de estudar. Muito tempo que não leio mais. Aliás, é um filósofo difícil, não é fácil. Ele falava do princípio de alteridade, que é justamente o totalmente outro. A alteridade para Levinas é sempre um mistério que nós nunca podemos abarcar. A alteridade do outro, a minha alteridade. Eu sou um outro para o outro. E sou um totalmente outro, às vezes inacessível, por causa do mistério que me envolve. Então a única maneira de conviver com a alteridade é a partir do princípio do respeito, do amor, da empatia, da solidariedade. Então o meu filho, por mais que ele tenha saído das minhas entranhas, ele é outro. Ele não é uma extensão minha. Há pais que compreendem os filhos como um acelerador de carro.
Ah, eu não consegui, mas ele vai me fazer chegar longe. Não. E ele tem todo o direito de não corresponder em nada às suas expectativas. Eu sei que é uma frustração, mas não é um problema do filho, é um problema do pai, problema da mãe. Muitas vezes nós exercemos o nosso autoritarismo é porque a gente não admite a possibilidade de que nossos filhos não vão corresponder àquilo que nós esperávamos deles. Filho não tem obrigação de corresponder a absolutamente nada do que os pais esperam. Volto a dizer, o tempo de interferir é o tempo da formação. O tempo de decidir pelo filho, pela filha, é o tempo em que eles desfrutam de uma incapacidade de decidir, que Piaget chamava de anomia, né? Essa primeira fase da vida, em que você é incapaz de compreender uma regra. E depois vem a heteronomia, que você observa o outro, você imita, mas ainda não é um valor. Eu estou fazendo porque imito. Eu vejo os outros fazendo, mas não é um valor que eu tenho internalizado. Até o momento que chega a autonomia, que é quando eu não preciso ver o exemplo dos outros. Todo mundo pode estar desobedecendo ao meu redor. Eu não desobedeço, porque a regra está inscrita dentro de mim. Isso é autonomia. Então, pais e mães vão ter o direito de decidir pelos filhos até o momento em que eles não têm a autonomia. Ai, mas eu esperava tanto que ele... Ai, meu amor, minha querida, meu querido. Quem mandou você esperar? A frustração é sua. Eu canso de dizer isso. E é uma regra difícil para mim também. Não estou dizendo que é fácil. E você pode até dizer, padre, o senhor não tem filho, é fácil falar isso. Por isso mesmo. Se eu tivesse filho, eu estaria sofrendo do mesmo jeito que você, porque eu tendo a impor o que eu espero. Essa é uma condição humana. Eu não estou falando a partir de um pedestal, como se eu dissesse, olha, eu não tenho esse problema é só seu. Não, é meu também. A minha humanidade é ferida igual a sua. Eu também tenho a tentação de esperar dos outros. E sei que muitas vezes espero e me decepciono e me frustro e levo um tempo para me recuperar das frustrações. Só que eu tenho maturidade e quero amadurecer cada vez mais de compreender de que o outro não tem obrigação de corresponder ao que eu esperava. E sei que quando se trata de um filho, uma filha, é mais difícil ainda. E o conceito de família não se aplica. A gente, digamos assim, a gente é menos família onde o autoritarismo prevalece. O conceito de familiaridade não combina com o autoritarismo. Eu acho bonito porque nesse texto do Evangelho de hoje, em que a família, a Sagrada Família de Jesus é apresentada, é justamente para dizer, olha, Jesus foi amparado humanamente. Às vezes nós temos a tentação de pensar que ele já nasceu consciente de que ele era Deus. Não. A consciência dele foi evoluindo para saber quem ele era. E ele precisou de bons seres humanos ao redor dele, para que ele não se perdesse dele mesmo. Ele não teve pai nem mãe autoritários, mas ele teve pai e mãe que exerceram autoridade até na hora certa. Tanto é que há um momento em que Jesus está lá aparentemente perdido, em que ele já estava se ocupando da sua missão. Aí já foi o primeiro sinal de que Maria não poderia prender aquele menino. E ela poderia ter prendido humanamente. Ela poderia não ter entendido. Filho meu não vai ficar por aí. Não. Em nenhum momento ela pensou assim. Ela tinha consciência de que ela estava educando Jesus
para a sua missão salvífica. O papel de José, José não viveu muito tempo, gente, né? Os registros dele são poucos, mas tudo indica que ele morreu, que quando Maria teve Jesus, José já era um homem de idade um pouco mais avançada. Mas a presença de José na vida de Jesus, ensinando também os caminhos da liberdade interior, ensinando a ele um ofício. Jesus era carpinteiro, aprendeu um ofício. Mas essa autonomia de Jesus vai chegar ao ponto de ele ser procurado. Olha, a sua mãe está ali fora te chamando. Ele fala, minha mãe? Olha, ele amplia o conceito. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Foi Maria mesmo que preparou Jesus para depois dizer isso a ela. Porque Maria educou para a liberdade. Nós não podemos fugir dessa máxima. Nós precisamos nos educar para que nós tenhamos condições de educar os nossos filhos para a liberdade. Você vai dar o seu palpite até o momento em que você não estiver ferindo a idiosincrasia daquele menino. Não adianta que você queira que ele seja um médico como você é, um advogado como você é. Se aquele menino não tiver na alma essa aptidão, seria uma crueldade da sua parte impor isso. Você fere o conceito de família, que é justamente educar para a liberdade. Não existe conceito de família no autoritarismo. Não existe conceito de família na permissividade. Meus filhos fazem o que querem. Nada pode desproteger mais uma criança do que quando ela é entregue à necessidade de decidir por si mesma, quando ela ainda não tem maturidade para isso. Nada pode estragar mais uma pessoa do que quando nós colocamos uma criança que não tem ainda maturidade para decidir questões importantes. Ou então aquela coisa, eu sou amiga dos meus filhos, eu sou amigo dos meus filhos. Cuidado! Nas primeiras fases da vida, os seus filhos não precisam de pais amiguinhos, de mães amiguinhas deles. Eles precisam de mãe, eles precisam de pai, presença forte, autoridade, referência. Aliás, tem ficado na moda isso, né? Amiguinha da filha. Tem uma vida quase igual, vão juntas para a balada, vão isso, aquilo. Cuidado. Cuidado. Você pode estar causando uma ausência incurável. Uma ausência incurável na vida dos seus filhos quando você se transforma em amiguinho dele. Amiguinha. Não. Referência de pai, referência de mãe, todos nós precisamos ter. Se não tem os dois, que tenha de um deles. Ou se não tem os dois fisicamente, você vai poder ter através de um avô, de uma avó. É mais difícil isso, porque a relação de avô e neto é muito mais livre. É um pecado a gente obrigar avós a criarem netos. É muito difícil essa missão, porque já é uma outra escala do amor. Pode observar, você, na relação com seu avô, com sua avó, você podia muito mais do que quando você estava com seus pais. Então, por isso que filhos que ficam sob o cuidado dos avós enfrentam mais dificuldades na maturidade, porque avós são mais permissivos. Então, noutra fase da vida, cuidado.
Se você, por motivos de trabalho, precisa deixar seu filho com sua mãe, com sua sogra, cuidado, quando estiver na posse dessa maternidade, no exercício desse papel, cumpra bem a sua autoridade de mãe, chegue junto, faça questão de colocar disciplina, porque esse é um ponto frágil das nossas casas. Nós somos muito pouco moldados para as disciplinas. A disciplina é um problema do brasileiro. É cultural, gente. E às vezes a gente precisa lutar contra um monstro. Ele não está habituado a ser disciplinado. Então hoje a gente vê muita permissividade, porque os pais também não estão disciplinados. Às vezes você precisa disciplinar o seu filho no uso desse aparelho. Seu filho está viciado nesse aparelho. Seu filho não lê um livro. Estou aqui com a minha estantezinha ali, ó. Seu filho quase que não tem vida social. Ele é capaz de passar um dia inteiro com esse aparelho nas mãos. Como é que você vai fazer a crítica se você está tendo um comportamento parecido? É difícil. Nós queremos falar de disciplina, mas nós não temos disciplina. Por isso que as nossas relações dentro de casa hoje estão tão permissivas. Nós estamos tendo dificuldade de exigir disciplina dos nossos filhos para isso, para aquilo, porque nós também estamos indisciplinados. Então a gente se sente meio desconfortável, né? Vai dizer ao filho que não fume, mas você fuma toda hora. Vai dizer ao filho que não beba, mas você bebe toda hora e vive tendo problemas com álcool. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade está porque nós não queremos mudar as nossas regras. A gente quer ser pai e mãe continuando vivendo exatamente como a gente vivia antes de ter essa responsabilidade. Minha gente, isso é um crime. Um crime que você comete contra a humanidade. A partir do momento que você traz um filho ao mundo, sua vida muda. Não tem como. E antes a gente julgava essa responsabilidade toda na mulher, né? A vida da mãe é que vai mudar. Cuidado! É a vida de pai e é a vida de mãe. Trouxemos um filho ao mundo, não éramos obrigados a fazer isso. Ninguém está empurrando maternidade nem paternidade. Foi uma sugestão do Criador. Crescer e se multiplicar. Mas não precisa ser tanto assim também não, tá multiplicando demais. Mas às vezes nós trazemos os filhos ao mundo, mas não queremos alterar um só centímetro do nosso jeito de viver. É um problema. Não existe conceito de família se não existe renúncia. Ninguém será um bom pai se não fizer renúncias. Não será uma boa mãe se não fizer renúncias. Não será um bom irmão se não fizer renúncias. O conceito de família é muito mais do que a gente imagina. Eu estou sendo família quando eu sou capaz de renunciar um pouco do meu excesso para conviver melhor com as pessoas ali dentro daquela casa, para que aquela casa se transforme em lar. Então são paralelos, né? O conceito de agrupamento e o conceito de família. Conceito de lar, conceito de casa. A gente pode ser um grupo, mas não chegamos a ser uma família. Por quê? O que nos torna família é a autoridade sem excesso, é a autoridade responsável, é o contexto das renúncias, o cultivo dos vínculos,
Porque às vezes nós somos colocados numa sequência e a gente acha que aquilo garante a familiaridade. Garante não. O fato desse menino ter saído de você não é garantia de que ele será seu filho a vida inteira. Paternidade prescreve, maternidade prescreve, fraternidade prescreve. Deixa de cultivar para ver. Às vezes o outro vem e grita, nos impondo uma obrigação. Eu sou o seu irmão. A vontade de dizer, mas deixou de viver como se fosse meu irmão há muito tempo. Só se lembra de mim quando precisa de dinheiro. Só se lembrava de mim quando tinha necessidade de me usar para alguma coisa. Se nem o conceito de amizade funciona assim, o que dirá o conceito de irmão? Ah, mas você é meu irmão. Pode não representar mais nada para mim isso. Olho para você, sei que nós temos o mesmo sangue, mas não moramos um nas veias do outro. Em algum momento a gente se divorciou, porque divórcio não é uma coisa que acontece somente entre marido e mulher. Irmãos se divorciam quando a vivência não tem proximidade, quando não tem amor, quando não tem responsabilidade, quando não vivemos a partir de uma autoridade responsável, quando a gente não interpreta o outro como um caixa eletrônico onde eu vou satisfazer minhas necessidades materiais. Eu posso muito bem me divorciar dos meus filhos sem perceber. É só deixar de cultivá-los. E quando você tenta retomar o vínculo, você percebe que você já se transformou num estranho há muito tempo. Porque o que vai fazer a familiaridade ser mantida são os valores.